se observou em um vídeo, eu tenho feito isso muitas vezes. Afinal, com essa coisa de gravar aula e editar, eu tenho o tempo todo visto e revisto os vídeos que eu faço, ouvido de novo as minhas falas. E é curioso como em muitos momentos eu pareço uma pessoa estranha para mim mesmo assistindo essas gravações. Isso é muito maluco. Já parou para pensar que nós não nos conhecemos com um olhar de fora, tipo um olhar do outro, e que esse outro olhar é capaz de revelar pra gente uma pessoa completamente desconhecida daquela que nós estamos acostumados a enxergar com o olhar de dentro? Sendo assim, talvez pensar na nossa totalidade como indivíduos seria poder, de alguma forma, enxergar os dois aspectos, o interior e o exterior, que assim, juntando os dois, isso revelaria por completo o nosso indivíduo integral. Eu queria dizer que talvez essa possibilidade de alguma forma já exista. Você tem consciência de tudo aquilo que você faz e pensa? Vamos pensar na sua atividade na internet. Responda agora em 1 segundo. Você tem consciência de qual assunto, em média, mais te chama a atenção na rede? Qual palavra você mais utiliza nas suas postagens? Quanto tempo, em média, você demora em cada página ou perfil nas redes sociais das quais você faz parte? Qual tipo de produto mais atrai os seus cliques? Como as pessoas te enxergam nas redes? Quais os 10 assuntos que você mais pesquisou no Google nesse último mês? Essas e outras perguntas são impossíveis de responder, mesmo por você, com total precisão. Isso porque a gente vai simplesmente fazendo as coisas pela internet, né? Não tem uma memória em nós que guarde todos esses dados de modo que grande parte do nosso comportamento na rede é esquecido. Se fosse possível registrar tudo isso, aí nós chegamos ao poder do Big Data. Você já se perguntou como as redes sociais lucram? Na verdade, existem muitas formas de uma rede social ganhar dinheiro. Então, os anúncios que têm aparecido em maior número a cada dia são uma das formas mais conhecidas de lucro nas redes sociais, né? A exemplo da televisão e do rádio, quem deseja anunciar o seu produto nesses meios de comunicação costuma alugar um horário na grade de programação, sendo que os horários nos quais os programas de maior audiência são veiculados são os mais caros. Nas redes sociais isso também acontece, né? Também existe a publicidade, sendo que as redes com mais usuários são as mais procuradas por quem quer fazer o marketing do seu produto, e por serem as mais procuradas também são as mais caras para anunciar. Mas existe outra forma de lucro nas redes sociais, e essa eu diria que é a principal. E é aí que entram os Big Data. E olha só o que o filósofo Byung-Chul Han fala sobre isso. Antes de tudo, os Big Data são um grande negócio. Os dados pessoais são completamente monetarizados e comercializados. Hoje, as pessoas são tratadas e comercializadas como pacotes de dados que podem ser explorados economicamente. Assim, elas próprias se tornam mercadoria. Basicamente, esse tipo de comércio transforma você em um pacote de dados. E conforme observa a antropóloga Paula Sibilia no livro O Homem Pós-Orgânico, esses dados não revelam uma identidade, mas sim um perfil. E a ideia de perfil nas redes sociais ela é construída a partir dessa transformação dos indivíduos em pacotes de dados. As perguntas que eu fiz acima, pedindo para você responder em 1 segundo, entre milhares de outras perguntas, são respondidas pela tecnologia de retenção
agrupamento e organização dos dados que você gera nas redes sociais, e não apenas nelas, mas também nas suas pesquisas no Google, por exemplo. É como se a sua exposição, sendo ela barulhenta ou silenciosa na rede, não importa, fosse o combustível de um sistema de monitoramento integral que lucra com a venda dos dados gerados para agências de publicidade ou de pesquisas de comportamento. Imagina que determinado fabricante de perfumes precisa saber o perfil das pessoas que compram esse tipo de produto em determinado país. As agências que compram e organizam as informações convertidas em dados, elas são contratadas por esse fabricante para recolher e organizar informações relevantes para que a campanha publicitária e até mesmo o desenvolvimento dos perfumes seja feito. O Big Data, ele revela então informações que parecem irrelevantes, mas que podem ser determinantes para que este e muitos outros produtos tenham sucesso garantidos nas suas vendas. E não é só isso, os Big Data revelam informações que são úteis inclusive para as campanhas políticas. Você é militante de algum movimento social? Você propaga discursos de ódio na rede? Você tem maior preferência por determinado partido ou político? A tecnologia do Big Data já se ligou. Big Data sabem sobre as suas reclamações por meio do que você tem postado em forma de texto ou de compartilhamento. Eles sabem quais são as suas maiores angústias, sabem o que você ama ou odeia, sabem o que você espera do futuro e o que você já não espera mais. Essas informações e mais uma infinidade de outras são um prato cheio para qualquer político em campanha. Ele vai recolher essas informações por meio de agências que compram esses dados nas redes sociais e vai entender o perfil dos seus possíveis eleitores, de modo a direcionar o seu discurso para convencer com mais facilidade as pessoas a votarem nele. Tem coisas que você faz e pensa que nem mesmo você sabe. E aquilo que eu falei no começo do vídeo sobre se enxergar com o olhar de fora, os Big Data fazem isso, mas não só isso. Eles revelam o seu comportamento e seu pensamento. Eles sabem o que você faz em segredo ou de forma revelada nas redes. Tudo é armazenado e transformado em pacotes de dados. Outra coisa que diz o filósofo Byung-Chul Han: hoje, cada clique que damos e cada termo que pesquisamos ficam salvos. Cada passo na rede é observado e registrado. Nossa vida é completamente reproduzida na rede digital. Os nossos hábitos digitais proporcionam uma representação muito mais exata de nosso caráter e nossa alma, talvez até mais precisa ou mais completa do que a imagem que fazemos de nós mesmos. Os Big Data não oferecem uma narrativa sobre você. Uma narrativa acolhe apreciações subjetivas, muito pessoais sobre as coisas e não necessariamente reconstrói a realidade de maneira exata, mas recolhe também elementos afetivos e inventivos que recriam memórias por meio do próprio esquecimento e reinvenção do passado. Você sabia que estudos em psicologia revelam que as nossas lembranças não são necessariamente fotografias exatas do passado, mas são reelaborações que fazemos sobre os fatos? Assim, então, uma lembrança que você possui de algo pode não ser exatamente o que aconteceu, mas uma reelaboração que agora, para você, é uma verdade sobre o passado. O esquecimento do passado é muito importante para que, por exemplo, experiências traumáticas possam ser ressignificadas, tornando-as mais leves, mais suportáveis.
Só que a tecnologia dos Big Data não esquece nada. Tudo é guardado e reproduzido, não em forma de narrativa, mas de estatística. A vida não é narrada por essa tecnologia, mas ela é contabilizada. O Byung-Chul Han fala que a timeline, tipo a do Facebook, é um exemplo disso. Ele afirma que a timeline é uma simples enumeração e edição de eventos ou informações. A tecnologia dos Big Data veio para ficar. O culto a uma ideia de mundo conectado alimenta a busca constante por uma sociedade 100% incluída no mundo digital. As políticas públicas em diversos países têm procurado trabalhar para realizar essa ideia. Basta observar que aqui em São Paulo, por exemplo, qualquer pracinha de bairro tem acesso à internet gratuito por meio de convênios que a prefeitura faz com o Google ou alguma outra empresa que fornece esse tipo de serviço. As redes sociais têm se modificado para recolher os dados de maneiras diversificadas. O TikTok, por exemplo, ele traz a proposta de disponibilizar ferramentas de edição e compartilhamento de vídeos e tem sido uma das redes que mais cresce mundialmente. Com o TikTok, os anunciantes encontraram uma nova possibilidade de anunciar sem precisar pagar por isso, porque o TikTok ele tem estimulado indiretamente as pessoas a fazerem propaganda de produtos que elas consomem. Recentemente, em um quadro da Rádio CBN chamado Sala de Música, um dos apresentadores, o João Marcelo Boscoli, comentou sobre como os músicos têm seus trabalhos divulgados pelos fãs que postam vídeos utilizando as suas músicas. E isso funciona como uma ferramenta de divulgação. Com o TikTok, o consumidor deixa de ser um simples observador passivo dos anúncios. Ele se torna o próprio anúncio. Ele é o publicitário e o produto ao mesmo tempo, porque o que ocorre é uma simbiose com aquilo que está sendo anunciado. A pessoa se torna ao mesmo tempo o ator da propaganda e o próprio produto anunciado. E esse é um exemplo da diversificação no modo de gerar dados na era dos Big Data. É uma revolução publicitária e, filosoficamente falando, é uma mudança no conceito de sociedade de controle, de conduta massificada e de indústria cultural. Os dados que você gera não revelam uma identidade, mas um perfil composto por pacotes de dados que não te tornam alguém singular, mas sim alguém que está diluído em categorias de consumo e comportamento gerais. Esse é o fracasso do conceito liberal de indivíduo, que não dá mais conta de explicar o que está acontecendo, e é a evolução do conceito de sociedade disciplinar proposta pelo filósofo Michel Foucault. Essa evolução ela acontece na medida em que as formas de controle não se baseiam mais na limitação da liberdade, a exemplo das escolas e das prisões, mas sim no oferecimento da liberdade e do prazer como incentivos para geração de dados que posteriormente são convertidos em lucro dentro do mercado dos Big Data. Nossa, deu até uma coisa aqui falar disso, viu? Bom, é isso. Eu tomei como principal referência para esse vídeo trechos do livro Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Espero que vocês não tenham gostado, porque nesse vídeo, tanto eu quanto vocês acabamos de gerar mais dados para essa nova sociedade